Analogia sobre a Torá e a graça. Somos salvos pela graça, mas isso implica o desprezo à Torá? Essa talvez seja a questão mais debatida entre os grupos de crentes. Quero destacar primeiramente que defendemos que a salvação é pela graça, mas também defendemos que a graça não existe somente após o sacrifício de Yeshua, mas sim desde a queda do homem. Na ausência da graça, Adão e Eva teriam sido destruídos quando da desobediência. Na ausência da graça, nem mesmo Noé teria sido poupado do dilúvio. Atentemos então para a seguinte ilustração para compreender essa questão de lei e graça. Havia um jovem de boa família que tinha o amor, carinho e atenção dos pais, que lhe proporcionavam uma vida despreocupada desde criança. Quando o jovem fez 11 anos, os seus pais apresentaram-lhe uma moça de origem humilde, de uma classe social diferente da deles, mas sobre a qual os seus pais demonstraram que aquela seria a moça ideal para ele futuramente, pois, apesar de não ser abastada como eles, tinha todas as características necessárias para o fazer feliz, além de ter a capacidade de fazer dele um homem e ensinar-lhe os valores fundamentais da vida. O rapaz não estava muito receptivo à sugestão dos pais, mas começaram por ser amigos e, de forma natural, ao fim de algum tempo, começou a namorar com ela. Os anos passaram e ele continuava com ela, apesar de não lhe dar a devida atenção, ou pelo menos a atenção que ela merecia, e como tal, envolveu-se com outras moças que faziam mais o seu gênero e que ele considerava serem mais interessantes. Os pais perceberam isso, mas não insistiram e deixaram-no escolher por si mesmo. Com 18 anos, quando o jovem terminou o ensino médio, colocaram-no numa das melhores universidades do país, deram-lhe um carro novo e até compraram uma moradia com piscina numa das zonas mais privilegiadas da cidade. Quanto à namorada de sempre, idealizada pelos seus pais, já não fazia parte da vida do rapaz, que se tornara um namoradeiro, e provavelmente até já teria esquecido o nome da moça com quem namorara 6 anos. O interesse do rapaz pela vida noturna cresceu rapidamente, e depressa os seus amigos de sempre foram substituídos por outros amigos pouco recomendáveis, pois não eram tão amigos assim, já que o incentivaram a consumir drogas. Aquilo que a princípio seria apenas uma experiência, e o rapaz, partindo da premissa que as drogas leves não fazem mal a ninguém, depressa se tornou numa dependência incontrolável, e as drogas leves foram trocadas pela heroína, e começaram a ter reflexos na vida e no comportamento do rapaz, que já não se dava com os amigos de sempre, porque achava que eles eram chatos, por estes fazerem tentativas diversas para o alertar. E tampouco se dava com os novos amigos que tinha conhecido, já que esses lhe voltaram as costas quando ele mais precisava. Os seus amigos agora não eram mais homens, mas eram sim as ruas da zona mais degradante da cidade, onde se prostituía para sustentar o seu vício. Certo dia, quando seus pais voltavam de um jantar de negócios, deram com ele na rua, junto a uns contentores a beber e completamente alucinado. Eles nem queriam acreditar que aquele desgraçado ali deitado era o seu filho e ficaram em choque. No entanto, saíram apressadamente do carro, pegaram nele e levaram-no para casa, onde tiveram uma longa e emotiva conversa, na qual o rapaz disse o quanto estava perdido e arrependido, mas que naquele momento aquela adversidade era bem mais forte que a sua vontade ou capacidade de a enfrentar. Os pais prontificaram-se a ajudá-lo, mas alertaram-no que para isso ele teria que ser o primeiro a querer ajudar a si mesmo, pois por mais que os seus pais o quisessem ajudar, de nada adiantaria se ele não contribuísse para isso, pois assim toda aquela jornada que iria começar não iria surtir efeito. O rapaz entendeu e aceitou aquilo que os pais lhe disseram, e no dia seguinte foram a uma das mais conceituadas clínicas de desintoxicação do país, para que pudessem dar início ao tratamento.
As horas dos dias demoravam a passar, mas o rapaz cumpriu aquilo que prometera aos pais. A sua força de vontade, a saudade da sua vida passada e o desejo de não desiludir os seus pais deram-lhe a força necessária para conseguir cumprir com sucesso o plano de recuperação. Passado um tempo, o rapaz estava cá fora, livre e totalmente renovado. Rapidamente, voltou a dar-se com os amigos de sempre que o acolheram, voltou aos estudos e até recuperou a namorada que já conhecera há vários anos e que sempre manifestou o seu amor por ele e que ele rejeitara. Sem dúvida que a sua vida voltara a ter rumo e, contra todas as expectativas, voltava a ganhar sentido. Quem o via dizia: quem te viu e quem te vê parece outro, está com muita boa aparência. Nem nos teus melhores dias me lembro de ter te visto assim. Após essa história, surge a pergunta: como iriam se sentir os pais daquele jovem se ele voltasse a cometer os mesmos erros? O amor que eles tinham revelado e a oportunidade que lhe deram não tinham servido para nada, e que a falta de respeito demonstraria o jovem para o esforço e amor que os pais lhe demonstraram. Ele seria um ingrato e os pais certamente ficariam com o coração desolado. Relacionemos agora esta história com o amor que o Criador revelou ao enviar o seu Filho unigênito para dar a vida, para anular e perdoar as nossas transgressões, e dando-nos a possibilidade de ser novas criaturas quando o aceitamos. O que sentiria o Criador que enviou seu Filho unigênito para pagar tão alto preço, se nós voltássemos a cometer os mesmos erros que fizeram com que houvesse a necessidade de Yeshua derramar o seu sangue? Teria sido sacrifício em vão? Quem guarda a Torá não nega Yeshua. Antes, pelo contrário, na verdade, quem a despreza, ignora e viola é que nega a Yeshua e nega o propósito de todo o plano de salvação do Criador. Então, temos a seguinte analogia. Yahweh, representado pelos pais do jovem, que tem um amor incondicional por ele, que apesar de ter ido contra tudo aquilo que os pais lhe ensinaram desde sempre, manifestam o seu amor por ele ao dar-lhe a mão quando ele mais precisa. Yeshua, representado pela clínica e pelos tratamentos que o ajudaram a recuperar e a limpar o seu organismo. O pecado, representado pela dependência do jovem de dependência química que contaminou toda a sua pessoa. A graça e o perdão, a oportunidade que os pais lhe deram para se recuperar, demonstrando todo o amor que tem pelo seu filho. A reconciliação representa o fato do jovem dar ouvidos ao conselho de seus pais e de fazer o tratamento por reconhecer que estava doente e de ser a causa do sofrimento de seus pais. Da mesma forma, nós batizamos-nos para renascermos, sermos renovados, para reconhecermos que somos pecadores e temos parte na culpa do sangue derramado por Yeshua. O batismo, representado pelo processo de limpeza durante o tratamento na clínica. A nova criatura, representada pelo jovem que sai totalmente limpo da clínica e renovado. O voltar às veredas antigas. O jovem recupera os seus verdadeiros amigos que sempre lá estiveram e que não se afastaram dele. Pelo contrário, ele sim é que os afastou e não atentou para os seus conselhos, e recuperou a namorada de sempre, que sempre esteve lá, mas que ele pouco ou nenhuma importância lhe deu. A namorada representa a Torá, a instrução do Criador. A observação da Torá. O jovem atenta para a instrução que os pais lhe deram desde sempre e percebe que aquela sim é a pessoa ideal para ele, e por amor a ela e ao conselho de seus pais, respeita-a e aprende a amá-la, e quando a conhece verdadeiramente, surpreende-se. Como é que alguém como tu me pode ter passado desapercebida? Tu és tudo aquilo que eu sempre precisei na minha vida. Como é que eu pude ser tão cego? Cabe-nos fazer a pergunta: quem atenta para a Torá realmente cai da graça, como o grosso do cristianismo defende? A resposta é não. Antes, pelo contrário, pela graça e misericórdia do Criador, é-nos dada uma segunda oportunidade, e o caminhar na fé
zelo e perseverança, leva-nos a alcançar a plenitude da graça, que é a ressurreição para a vida eterna. Shalom.